Limpeza. Fora de Crossroads, a General Henry estava de bom humor. O cerco estava a decorrer bem, apenas alguns ataques tinham afligido as suas forças, mas tinham sido medidas tímidas conduzidas por pessoas que sabiam que não podiam detê-la. E eles estavam certos. Ela se esticou enquanto se sentava em sua cama de campo, e virou para o lado. Bom dia, Lupu. Ela disse com um sorriso entusiasmado para sua guarda-costas de cabelo vermelho. Bom dia, Su. Lupu disse com seu habitual sorriso largo no rosto. Você dormiu bem, Su. Ela disse casualmente enquanto se afastava para deixar Henry ter espaço para se levantar e sair de sua cama. Bem, eu me acostumei, mais ou menos, com você me olhando enquanto durmo, mas, ainda assim, quando tudo isso acabar, fique longe da janela do meu quarto. Ela riu, e apontou com falsa dureza para a empregada lobisomem. Sem promessa, Su. Lupus Egina disse quando a General Henry se levantou, e foi escovar os cabelos. Ela não precisava ver o rosto de Henry para saber que sua amiga estava revirando os olhos. Algum problema ontem à noite? Henry perguntou, confiante de que não havia nenhum. Nada para falar, algumas surtidas, mas comprou a cidade apenas algumas horas, havia algum movimento perto do portão sul, mas os batedores não conseguiam dar uma boa olhada, a maioria parece concordar que eram apenas refugiados saindo enquanto a recepção era boa sul. Lupus Egina deu de ombros por considerar irrelevante, um sentimento que era compartilhado pela grande matriarca. Tudo bem, não estou preocupada com os não combatentes, mas teria sido melhor prendê-los dentro da cidade, eles comeriam mais comida, a cidade acabaria mais rápido, eles passariam fome mais rápido, morreriam de fome mais rápido, e se renderiam mais rápido. Mas está tudo bem, não pretendo deixar isso se arrastar por tanto tempo. Henry disse com uma casualidade chocante. Lupus Egina Beta levantou uma sobrancelha. Você acabou de afirmar uma preferência por acelerar o sofrimento pela fome? Quem é você, e o que você fez com Henry isso? Henry balançou a cabeça enquanto passava o pente por seus fios dourados. Não é que eu quero que eles sofram, eu só quero que acabe rapidamente com o menor número de mortes possível, e... Bem, essa seria uma maneira de chegar lá. Acho que pareceu um pouco frio, mas depois da batalha, vendo todas aquelas pessoas, todas aquelas vidas perdidas. Eu só quero que isso acabe. Ainda assim, é meio difícil para você, não é? Lupus Egina perguntou curiosa. Talvez, mas isso é guerra. Lutei contra o príncipe do meu próprio país, arranquei crianças de seus pais para jogar os pais em cativeiro, ordenei que as pessoas morressem. Talvez eu não seja a mesma garota que eu era há alguns anos, a Henry daqueles dias da juventude não poderia fazer essas coisas. Mas a Henry aqui, agora pode, e farei muito mais antes que tudo isso acabe. Ela abaixou o pente, e se virou. Lupus Egina ficou impressionada com a beleza daqueles olhos endurecidos, eram os olhos de um veterano, de um soldado. Eles não tinham a fúria crua, e o terror que Néia inspirava, mas ela os julgou bons mesmo assim. Bem, você sabe, eu gosto disso em você. Su. Lupu inclinou a cabeça, e sorriu seu sorriso sádico. Bem, não somos melhores amigas à toa. Henry disse enquanto tirava suas roupas de noite, e pegava uma esponja que estava de molho em uma bacia. Ah, não. Será que a minha general vai comandar os meus serviços? Lupus Egina fingiu chiar enquanto Henry jogava sua roupa de lado. Ah, não. Henry disse categoricamente, tendo apenas um leve rubor desta vez, já que ela se acostumou com as provocações incessantes de Lupus Egina. Ela começou a esfregar, desejando muito que houvesse um riacho ou um lago ou uma maldita banheira para usar, mas estava grata pois sua posição permitia pelo menos esse pequeno luxo para manter o mau cheiro longe de seu corpo. Mais alguma coisa que eu deveria saber, Lupu? Henry perguntou, parcialmente interessada, parcialmente apenas esperando impedir Lupus Egina de criticar sua fisicalidade. Nada grande, muito movimento nas paredes, e parece que eles estavam dizendo a verdade sobre essas armas de cerco destinadas a derrubar dragões, pode não fazer muito contra os dragões do Conselho de Argland, mas contra os mais jovens que temos conosco? Bem, apenas tenha cuidado ao usá-los. Lupus Egina disse, ao repassar o que havia aprendido enquanto Henry dormia, ela então se levantou, e se aproximou de sua protegida, e tirou a esponja de sua mão. Henry olhou para ela surpresa.
Eu sou uma empregada doméstica, deixe-me fazer isso por você, Su. O tom de Lupuzegina não era insistente. Por um momento, Henri quase se opôs, mas depois ela relaxou seu corpo e permitiu que a sádica de cabelos vermelhos prosseguisse. É engraçado, a maioria dos humanos estaria pelo menos um pouco hesitante em deixar um lobisomem tão perto deles, Su. Lupuzegina disse de passagem quando começou a esfregar a esponja nas costas de Henri. Bem, a maioria também não chamam de seu melhor amigo. Já estou acostumada com suas esquisitices. Tenho que admitir, eu ainda acho um pouco estranho você ter o melhor orgasmo da sua vida se eu morresse. Mas você não nos atacou, e estamos juntos há algum tempo. Eu confio em você. Henri disse confiante. Lupuzegina deixou isso afundar enquanto encharcava a esponja, e se agachou para esfregar mais sua protegida. Bem, você vem me mantendo sexualmente frustrada, Su. A empregada riu, e Henri corou furiosamente. Lupu, eu sei que você é uma pervi degenerada, e Deus sabe que eu te amo, mas você poderia não dizer isso enquanto você está esfregando minha bunda? Henri exclamou quando Lupuzegina começou a se levantar para molhar a esponja novamente. A rainha lobisomem só conseguia rir. Nunca vou me cansar do seu constrangimento, Su. Henri só podia suspirar. Eu sei, eu sei. Ei, os suprimentos do meu marido já chegaram? Lupuzegina sorriu como se fosse dizer algo picante. Não, e esse tipo de suprimento? Exclamou Henri, antecipando-se ao que a amiga ia dizer. Oh pô, sem graça nenhuma. Sim, não tanto quanto você queria, essas poções são difíceis de fazer, mas para que servem todas, Su? Lupuzegina perguntou curiosa. Uma nova invenção minha. Henri disse. Baseado nas palavras do rei feiticeiro nos acordos dracônicos. Ah! Lupuzegina perguntou enquanto pegava Henri pelo ombro, e a virava, e começava a esfregar sua frente. Misericordiosamente na mente de Henri, ela foi poupada de qualquer comentário sobre a boa sorte de Nfireia em uma esposa, pela própria curiosidade de Lupuzegina. Sim, o tratado referia-se a trabalhadores humanitários e curandeiros como alvos ilegítimos, mas há alguns problemas inerentes a isso. O primeiro é que eles ainda podem se machucar acidentalmente. O segundo é a falta de magia mesmo com aqueles que eles podem chegar, e terceiro é o tamanho do campo de batalha. Eles muitas vezes não sabem para onde ir, e podem se envolver nos combates. Então pensei, por que não trazer os feridos para eles? Designamos um pequeno corpo de nossos padres não combatentes, e lhes damos vagões, e algumas ferramentas simples para manter os feridos vivos. Eles agarram os feridos, prestam atendimento imediato, colocam os feridos nas carroças, e apressam os feridos de volta para a retaguarda para tratamento seguro. Henri explicou com orgulho em seu rosto enquanto repassava os detalhes. Esperto, então as poções? Lupuzegina perguntou. Resistência principalmente, para manter os trabalhadores humanitários em movimento, mas também poções de cura de baixo grau, coisas baratas principalmente, como o suficiente para selar um coto para que uma pessoa não sangre até a morte, mas não o suficiente para restaurar o membro. Eles podem receber melhor tratamento no escalão traseiro através de magia, e isso pode ser feito mais facilmente sem o mesmo esgotamento urgente de mana. Henri disse orgulhosamente enquanto Lupuzegina guardava a esponja, e ela pegava sua roupa. A empregada do rei feiticeiro insistiu em ajudá-la com isso também, até, incluindo colocar sua armadura e amarrar seu cinto de espada no lugar. Finalmente, a empregada de batalha deu um passo para trás, e Henri se aproximou, e puxou seus cabelos por baixo de sua roupa, deixando-os pendurados atrás dela. Aí está, você parece uma general do rei feiticeiro. Lupuzegina disse com um polegar para cima, e um sorriso largo chamativo enquanto olhava para a general de cabelos dourados, seus olhos duros tão em desacordo com sua inovação misericordiosa, sua armadura branca com seus intrincados desenhos e runas incrustadas. Daria inveja em reis, mas estava sobre o corpo de uma general camponesa, e parecia muito bom lá. Obrigado, agora vamos em frente. Eu gostaria de andar pelas 4 posições hoje antes de começarmos o bombardeio. A chuva da noite passada provavelmente retardou muitas coisas também, e quero ter certeza absoluta de que tudo está no lugar antes de começarmos a puni-los por resistir a Sua Majestade. Henri disse com convicção. Como quiser, General Henry.
Lupus Egina disse com uma voz respeitosa enquanto saíam da tenda juntas. Crossroads. A caminhada de Haskell levou-o por uma parte justa da cidade. Ele nunca poderia esquecer o caminho, nem se tivesse vivido uma dúzia de vidas. Ele foi para o bairro mercantil, e seguiu a sensação familiar dos paralelepípedos sob seus pés, cada um único por si só, cada um guardando uma memória para ele. Então, enquanto caminhava, lembrou-se, e ficou grato pela chuva. Se não estivesse chovendo assim, ele não teria ido. Ele olhou para a esquerda, e para a direita, mal conseguia ver 6 passos na frente de seu rosto. Ele olhou para o céu, há muito tempo abandonara os 6 deuses de sua infância, mas era como se eles o ajudassem. As janelas seguiam fechadas, e ninguém sairia das portas, portanto, como estava, ninguém o veria, mesmo que ele andasse sozinho pelo meio da rua. Finalmente, no interior do distrito mercantil, chegou ao seu destino. Para isso, pelo menos, ele teve que ser cauteloso. Além disso, ele estava curioso. Então, ele caminhou entre seu prédio de destino e seu vizinho, para os fundos. As coisas que ele esperava ver ainda estavam lá, assim como ele se lembrava delas. Gaiolas de ferro baratas altas o suficiente para comportar um adulto. Desconfortavelmente. Com uma tampa retrátil com um furo para a cabeça do cativo, que poderia ser levantada e abaixada por uma alça, forçando o cativo a agachar-se e colocar a cabeça através do buraco. Os implementos do comércio ficavam pendurados nas proximidades, exatamente onde ele se lembrava deles, todos cobertos para protegê-los do clima, mas claramente visíveis para qualquer um. Vários postes estavam embutidos na terra, e um longo poste de ferro liso corria preso de um lado ao outro. Andar no poste era o único exercício que os cativos faziam. Não havia cativos agora. Quem dirigia as coisas tinha sido esperto o suficiente para ordenar que os escravos fossem retirados da cidade, como ele mesmo tinha visto. Ele sorriu, isso também serviu aos seus propósitos, era como se o único Deus que ele agora seguia tivesse arranjado tudo isso para ele pessoalmente. Ele foi até os fundos da casa, e tocou a alça, ela estava destrancada. Velhos hábitos não costumam morrer. Ele sorriu, e voltou para onde os implementos foram encontrados, olhou-os para selecionar uma ferramenta. Não demorou muito, era só uma questão de saber se ele preferia as tesouras ou a faca. Ele escolheu a faca, ainda tinha sangue, o que o irritou profissionalmente. Quem quer que eles tenham para me substituir, é desleixado, sempre limpe suas ferramentas depois de cada uso. Ele pegou a lâmina, e foi para a porta dos fundos. Som de águas paradas, ele sussurrou, e o som de seus pés no chão velho e crepitante desapareceu. Ele olhou ao redor, algumas das coisas que ele esperava ver se foram, e havia indícios de um cachorro agora. Ele deu de ombros, e subiu as escadas. Cheiro de rios, ele sussurrou, e todos os vestígios de cheiro desapareceram de seu corpo. Ele sabia exatamente para onde ir. Ele viu as cobertas puxadas sobre um corpo na cama. Ele apertou os lábios em desprezo. Um trovão ecoou lá fora, e ele viu o tremor do cobertor que lhe dizia que o velho tinha medo de trovões, como sempre. Aproximou-se, e ficou ao lado. Devia ter medo de represália, velho, não de trovão. Trovão não se importa se você vive ou morre, mas a morte é tudo o que eu queria para você. Ele disse friamente. Debaixo do cobertor, 2 mãos saíram, e agarraram a borda, empurraram o cobertor para trás, expondo um rosto que estava significativamente envelhecido. Rascos, você está vivo? Disseram-nos. O rosto enrugado e despreocupado começou a falar, depois se transformou em horror enquanto processava o que acabará de ouvir. Eu vim por um patife. Mas você vai em nome dos não tão queridos que partiram. Agora morra. Haskell disse, e passou a mão na boca do velho, e balançou a faca para baixo, ela furou o cobertor, e foi com força, e fundo nas entranhas do velho. Haskell levantou a faca, e a derrubou de novo, e de novo, e de novo. Ele não parou de balançar até que o velho parou totalmente de se mover. Depois que terminou, ele deixou a faca alojada no corpo. O cobertor havia cuidado da maior parte do sangue, deixando Haskell limpo. Ele olhou para baixo para sua obra. Apodreça no inferno, pai. Ele foi até uma gaveta, e pegou uma bolsa que ele sabia que ainda estaria cheia de moedas de prata.
então ele saiu enquanto os trovões rolavam pelos céus. A caminhada na chuva parecia maravilhosa, e ele tinha um enorme sorriso no rosto que usou até chegar à pousada barata. Só quando estava quase na entrada, é que pensou em alguma coisa. Ele disse em voz alta. Espero que alguém vá lá, e o encontre antes que o cachorro fique com muita fome, o velho bastardo pode dar indigestão ao pobre filhote. Ele riu de seu senso de humor, e entrou com um pulo em seu passo. Fortaleza Laf. Leinas tinha sido acusada de muitas coisas, muitas delas ela reconheceria abertamente que era bastante culpada. Ela poderia ser fria, egoísta, obsessiva, desleal, violenta e vaidosa. Embora houvesse muitas falhas que ela honestamente admitiria ter, havia algumas coisas das quais ela sabia que não era culpada, e das quais nunca havia sido acusada. Nem a estupidez nem a preguiça faziam parte de seu caráter. Assim que ela, e sua companheira, entenderam que os prisioneiros estavam esperando um resgate, ela foi imediatamente ao ponto mais alto da fortaleza, e olhou ao seu redor. A maneira como eles se arrastaram sobre o aqueduto agora estava bem, e verdadeiramente segura. Seu próprio truque não seria usado contra ela. Ela olhou para as paredes, e não encontrou nada de notável. Desde que os primeiros bombardeios começaram, ela estava um pouco desanimada com o quão tímido parecia ser. Então, agora, com a certeza de que havia mais em andamento, ela tentou identificar algum padrão de ataque no dano às grossas paredes altas. Porra, o que eles estão fazendo? Ela perguntou em voz alta, como se estivesse falando para a montanha em suas costas. Como se estivesse perdida, o que ela estava, ela se virou, e olhou para ela como se esperasse que ela respondesse. Se as pedras pudessem falar, hein? Ela disse ruidosamente. Ao observar a montanha, no entanto, um pensamento ocorreu. Ela olhou para a pedra da montanha, e olhou para as paredes de pedra, de uma para a outra, e de volta, repetidas vezes enquanto começava a juntar as peças. Ela desceu correndo da torre, e encontrou Aureole Omega o mais rápido que pôde. Ela encontrou a beleza vestida de vermelho e branco realizando uma dança ritual diante de um batalhão de soldados. Mesmo de onde ela estava observando, Leinas podia sentir o poder crescente em seu povo. Orques, humanos e elfos estavam sorrindo como crianças enquanto experimentavam a prece de poder que ela imbuiu neles. Quando isso foi feito, Aureole imediatamente foi para Leinas. O que você encontrou? Ela perguntou com sua voz doce de sempre. A montanha, as pedras para esta fortaleza foram tiradas dessa montanha. Leinas disse confiante. E? Aureole Omega perguntou. E não vimos nenhum indício de mineração, por isso eles poderiam ter nivelado um pequeno pico até a altura do joelho, mas não vemos nenhum indício de que isso tenha acontecido. Então isso significa que eles não fizeram dessa forma, eles cavaram por dentro. Leinas explicou. Túneis. Aureole Omega completou o pensamento. Exatamente, eles criaram uma rota de fuga ou entrada, provavelmente em algum lugar abaixo daqui, e levando para onde quer que a caverna artificial pudesse sair. Leinas explicou confiante. Tudo bem, então precisamos encontrar onde ele sai dentro dessas paredes. Aureole Omega disse simplesmente. E já temos uma boa ideia de onde. Vai ser dentro de um dos prédios, provavelmente no interior. Leinas disse presunçosamente. Ela ficou quieta ao ver que Aureole Omega não estava mais olhando para ela. Ela estava vendo o desenrolar da luta, imaginando onde tal emergência seria mais devastadora, mas também a mais fácil de se proteger se você soubesse que estava lá. A prisão. Aureole disse com absoluta certeza em sua voz. Leinas rodopiou na direção de um soldado próximo que passava, e apontou para ele. Você. Vem cá. Ela ordenou, e o soldado rapidamente se aproximou. Senhora? Ele perguntou, de pé em uma posição reta de sentido. Reúna 50 homens, e 50 panelas cheias de água, e me encontre na entrada da prisão. Isso é prioridade máxima sobre literalmente qualquer outra coisa que alguém esteja fazendo. Se alguém discordar disso, diga a eles que eu disse que eles podem vir falar disso comigo, mas é melhor eles chegarem com um pote de água. Leinas disse com urgência. O soldado parecia atordoado e confuso com o estranho comando, mas ele prontamente fez uma saudação e saiu para cumpri-lo. Aureole, você vai vir comigo ou cuidar do paredão?
Leinas perguntou. Vou ir para o paredão, acho que você tem essa situação nas mãos. Ela respondeu orgulhosa. Sim, eu tenho. Leinas respondeu, e correu para a entrada da prisão. Alguns minutos depois ela tinha 50 soldados muito confusos em formação em frente a ela segurando potes de água. Soldados, quero que cada um de vocês comece lentamente a despejar água no chão em lugares diferentes, bem espaçado, mas eu quero uma cobertura completa. Se ficar sem água, vá buscar mais, quantas vezes precisar. Ao derramar, procure qualquer indicação de drenagem. Se você vir a água parar, não se preocupe, mas se você vê-la escorrer entre a pedra, eu quero saber imediatamente. Não pule um único quadrado, será que eu fui compreendida? Leinas perguntou. Os soldados podem ter ficado confusos, mas eles entenderam bem as instruções, e assim, apesar do vento frio, eles se moveram com propósito quando ela abriu a porta, e a um, eles seguiram a fila. Quando todos entraram, o derramamento começou enquanto Leinas ficava do lado de fora esperando que o trabalho fosse feito. Uma dúzia de soldados voltaram para encher suas panelas, e depois de um pouco disso Leinas começou a se perguntar ansiosamente se tudo isso era um grande erro. Ou até que um soldado saiu, saudou, e disse: Senhora, eu despejei uma área de 3x3, e a água escoou pelos 4 lados. Leinas tirou uma moeda de platina de sua bolsa de moedas, e a entregou a ele. Você pode ter acabado de salvar este forte, eu espero que essa recompensa seja suficiente. Certo? Ela perguntou confiante. Seus olhos arregalaram quando ele segurou mais dinheiro na mão com aquela única moeda, do que jamais tinha visto em toda a sua vida. Sim, senhora. Ele saiu animado. Tudo bem, vá reunir 1000 soldados, e mande trazê-los para cá, essa será a maior prioridade. Peça-lhes que tragam 100 barris de petróleo com eles. Ela ordenou, e ele rapidamente foi obedecer. Enquanto os soldados um a um saíam, Leinas os fez entrar em formação novamente. Tenho certeza que todos vocês estão curiosos para saber para que tem feito isso, e eu vou explicar. Há um túnel correndo por baixo desta fortaleza de algum lugar naquela montanha, e a teocracia Slane tem estado a enchê-lo com o seu povo enquanto fingem tentar romper as paredes. No entanto, encontramos a saída do túnel graças aos seus esforços, e vamos virar o jogo. Em pouco tempo, chegarão barris de petróleo. Quando isso acontecer, eu quero que você comece a pintar o interior com ele, paredes, pisos, e assim por diante. Até a área de comando, no meu gabinete. Vamos virar o ataque surpresa deles de cabeça para baixo. Não demorou muito para que sua declaração se provasse verdadeira. Dezenas e dezenas de barris foram lançados na área, e os soldados que tinham acabado de despejar água, agora encheram seus potes vazios com óleo, e entraram para começar a revestir pisos e paredes. Enquanto trabalhavam, Leinas pegou um punhado dos 1000 soldados que haviam se reunido, e desceu para a área da prisão, onde os cativos esperavam mal-humorados. Ela mandou algemá-los, e prendê-los temporariamente em outro local. Eles olharam a atividade ao seu redor com incerteza e dúvida, mas eles foram complacentes o suficiente para que não houvesse resistência. Quando os mandou retrancar em outro prédio, Leinas optou por abordá-los. Você estava esperando um resgate, o que você vai ter é um olhar para o inferno. Descobrimos o que ia acontecer, e estamos tomando medidas para evitar isso. A única razão pela qual você não está sendo deixado lá é o perigo de que um de vocês possa ser inteligente o suficiente para descobrir o que eu estava fazendo e alertar seus aspirantes a socorristas antes que possamos executar nossa estratégia de contra-ataque. Então sente-se aqui, olhe pela janela e veja sua esperança morrer. Leinas disse sem rodeios. O horror começou a aparecer nos rostos dos cativos, alguns deles começaram a amaldiçoá-la em futilidade e frustração. Ela não se importou, saiu, e colocou alguns guardas lá dentro com eles. Quando retornou ao seu posto do lado de fora do prédio, ela deu ordens para os números restantes. Estacionem-se em cada saída, 100 para cada, lanças e alabardas prontas, flechas acesas, ninguém sai, isto não é uma batalha, isto é um massacre. Leinas trouxe uma cadeira, e sentou-se na entrada principal, sentou-se de braços cruzados, e observou a porta com satisfação sombria, e o último soldado terminou seu trabalho,
pintando um belo caminho de óleo logo após a porta. Em boa medida, Lenas mandou trazer uma tocha, e colocá-la ao lado de sua cadeira. Ao longe, o sol começou a se pôr enquanto o crepúsculo da noite roubava o dia. Seus dedos se contorciam em antecipação à escuridão, cada minuto parecia um ano, mas se assim fosse, bem, os anos se passaram como todos os outros tempos, e a luta externa diminuiu à medida que ambos os lados se acomodavam para dormir. Por fim, ouviu o inevitável. Gritos enchiam o edifício quando o ataque. Surpresa! Levantou a escotilha escondida, e entrou no complexo. A área tinha 10 maneiras de entrar e sair, era facilmente o edifício mais significativo da fortaleza. A maioria deles era menor, o suficiente para uma ou duas pessoas entrarem ou saírem de cada vez, e uma entrada principal destinada a 6, e foi aí que Lena se sentou observando com uma centena de homens às suas costas. Quando ouviu os primeiros gritos indicando que sua emboscada havia sido lançada em uma saída, ela se levantou, e pegou a tocha na mão, sorriu, e pensou: eu disse que faria muitos órfãos. Ela então jogou a tocha para baixo, com indiferença casual. Ela voou pelo ar em um arco baixo, e pousou em uma poça que corria para o lado de fora por baixo da porta. A chama pegou imediatamente, ardendo para a vida como se fosse um ser vivo faminto, e correu para debaixo da porta para perseguir sua presa. Os gritos tomaram uma nota diferente então, corredores e salas cheios de fogo, soldados foram cozidos vivos dentro de suas armaduras, e lotados como estavam, eles não conseguiram coordenar uma resposta. Eram como ratos presos em um navio afundando, cada um lutando contra seus companheiros para escapar da conflagração, e nenhum sabia que direção significaria vida ou morte. Nenhum deles sabia que não havia escapatória. Os sortudos escaparam da chama correndo para fora de uma saída próxima, apenas para serem empalados por flechas, lanças ou alabardas. A corrida de oxigênio através de portas abertas aumentou o poder da chama, e de várias janelas, gotas de fogo irromperam como se fossem de um dragão. Os gritos eram altos, mas raramente longos. Os piores suportavam o calor da chama fazendo com que a gordura fervesse, e se rompesse dentro de seus próprios corpos ainda vivos. Alguns tinham senso suficiente para acabar com sua própria agonia inescapável acabando com suas próprias vidas, mas a maioria lutava em futilidade até queimar até a morte ou sufocar. A chama correu por todos os corredores, em todas as paredes. Os corpos dos mortos na saída impediram o uso posterior dos que ainda estavam presos, transformando todo o complexo em um enorme túmulo do qual os vivos não podiam escapar. Lena se perguntou à toa quantos haviam morrido com seu pequeno arremesso rasteiro. O barulho de metal na pedra foi como uma tempestade, mas foi uma tempestade que passou logo depois que começou. Ninguém poderia viver por muito tempo em um pesadelo tão infernal. Aqueles mais profundos, mais próximos da maneira como haviam entrado no complexo, tentavam voltar atrás, mas aqueles que chegavam não podiam saber o que estava causando a seus companheiros, tamanha angústia. E assim o empurrão para frente, e o empurrão para trás estavam em conflito, aumentando ainda mais as perdas no interior profundo. Irmão pisoteou irmão em desespero, e aqueles que empurravam para a frente e que tentavam virar e correr acabaram atropelando os outros ou sendo pisoteados por sua vez. Rostos cheios da flor da juventude se transformaram em cogumelos com pé após pé pisado nos infelizes caídos. Qualquer um que tropeçasse, morreria quase tão dolorosamente quanto aqueles que queimavam dentro. Passou-se de 1 hora até que o calor dentro do prédio diminuísse o suficiente para que não aquecesse mais Alenas do lado de fora, e foram vários minutos além disso até que ela finalmente se levantou, e ordenou que as portas da entrada principal se abrissem, e começasse a liderar um grupo de soldados para procurar sobreviventes e verificar os danos internos.